Nessa videoaula sobre o floema, nós vamos falar sobre o mecanismo de transporte no floema, para que a gente entenda como que o processo acontece de transporte entre a fonte e o dreno. E a teoria ou modelo mais aceito é conhecido como o modelo de Muntz, proposto em 1930, que explica para a gente o transporte que acontece no floema. Ele é baseado não num gradiente potencial hídrico, mas ele é baseado na diferença de pressão. E é isso que nós vamos entender agora. Então ele pressupõe nesse modelo que existe um fluxo de massa. Nós já vimos o que é fluxo de massa. É uma grande quantidade de substâncias sendo transportadas simultaneamente por uma mesma área. Da mesma forma que o transporte no xilema é por fluxo de massa. Só que aqui, quem vai determinar o fluxo vai ser um gradiente de pressão e não um gradiente de potencial hídrico. E o que vai acontecer, então, num primeiro momento, é o que nós chamamos de carregamento do floema. O floema vai ser carregado na fonte e ele vai sofrer um descarregamento no dreno. Então, na fonte existe um carregamento, substâncias são colocadas dentro do floema. Nos drenos, há um descarregamento das células de transporte da seiva floemática. Então, eu tenho uma maior pressão que vai surgir na fonte e uma menor pressão que vai surgir no floema. Nós vamos entender isso já já. E essa é a analogia de um equipamento chamado de osmômetro. O que é osmômetro? O osmômetro é uma montagem que é feita para a gente poder observar esse tipo de transporte. O que nós temos aqui? Nós temos que o transporte ele sempre vai acontecer da fonte para o dreno. É isso que o modelo de Muntz pressupõe, que o transporte vai seguir neste sentido. Então nós temos aqui o transporte que vai acontecendo célula a célula. E ele é representado esquematicamente através dessa montagem artificial, em que eu tenho aqui esse tubo de vidro e aqui tem uma membrana, e essa membrana ela é semipermeável. Permite a passagem da água, mas não permite a passagem da sacarose. E aqui dentro eu coloco uma solução contendo sacarose concentrada. E do outro lado, agora, eu tenho essa mesma membrana semipermeável, só que agora eu só tenho água colocada lá dentro. E agora eu coloco todo o sistema dentro da água. Tudo é água aqui dentro. Então o que vai acontecer? Se essa membrana ela é semipermeável, ela permite a passagem da água, mas não permite que a sacarose passe, vai ter o fenômeno da osmose, daí o nome osmômetro. Como é que a água se movimenta mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Neste caso aqui, em eu tenho uma grande quantidade de sacarose ali dentro. Se eu tenho uma grande quantidade de sacarose, eu tenho um baixo potencial osmótico. Se eu tenho um baixo potencial osmótico, eu tenho um baixo potencial hídrico nessa região. A água vai do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. O que acontece com a água? A água vai entrar. E à medida que a água vai entrando, essa membrana ela vai expandindo. Chega um ponto que ela não expande mais, porque ela está presa aqui nesse tubo de vidro. Então o que acontece? Ela não expande mais, a sacarose não consegue sair pela membrana e a água vai entrando e começa a gerar uma pressão. E essa pressão começa a empurrar essa coluna para cá. E ao empurrar essa coluna, ela leva consigo a sacarose. E é exatamente isso que acontece no transporte do floema. Então nós temos uma situação em que eu crio uma pressão maior na minha fonte e essa pressão vai empurrar a coluna em direção ao meu dreno, onde eu tenho uma menor pressão. E é exatamente isso que a teoria de Muntz, ou o modelo de Muntz, pressupõe para explicar o transporte no floema. Vamos entender isso na planta agora. Aqui em cima eu tenho a minha célula-fonte. Essa célula-fonte, no caso aqui, esses pontos vermelhos são a sacarose. Então ela vai produzir a sacarose, vai transportar para a célula companheira, e essa célula companheira vai transportar através de plasmodesmos a sacarose para dentro do elemento tubo crivado. Então a célula-fonte vai estar sempre produzindo carboidratos e esse carboidrato está sendo transportado para o elemento tubo crivado, que está mostrado aqui. Então nesse ponto aqui nós temos o floema, nessa primeira coluna, e do lado dela nós temos o xilema. Imagine que nós estamos numa folha e que o xilema e o floema estão lado a lado, e eles sempre estão lado a lado. E agora do outro lado, aqui embaixo, nós temos a nossa célula dreno. São as células que vão consumir ou vão armazenar.
Enquanto que a célula-fonte é uma célula de síntese, de produção, as células drenos são células de consumo ou de armazenamento. Então ela vai estar tirando a sacarose, que no caso aqui está o elemento crivado, então ela tira a sacarose dela. E depois a sacarose é retirada do elemento crivado para a célula companheira. Então vai ter um fluxo de sacarose neste sentido, para a célula dreno. Vamos olhar os números aqui agora, para a gente entender o processo. Se eu estou aumentando a concentração de sacarose nesta região aqui, o que está acontecendo com o potencial osmótico? Está diminuindo. Se está diminuindo o potencial osmótico, consequentemente, o que acontece com o potencial hídrico? Diminui também. O potencial osmótico acaba sendo de menos 1,7 MPa e o potencial hídrico é de menos 1,1 MPa. A água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial para o menor potencial. Do lado de cá eu tenho água com potencial hídrico de menos 0,8 MPa. Quem é menor? Menos 0,8 MPa ou menos 1,1 MPa? Menos 1,1 MPa é menor. A água vai de onde para onde? Do maior potencial em direção ao menor potencial. A água sai do xilema e vem para o floema. E a água entrando aqui dentro, lembre-se que o floema é uma célula viva, tem membrana, começa a gerar uma pressão. E como existe conexão entre as células de cima e as células de baixo, ele começa agora, vai empurrar essa coluna ou para cima ou para baixo, porque a pressão começa a aumentar ali por causa da entrada de água que está vindo do xilema. No nosso esquema, a célula dreno está localizada aqui embaixo. Então essa célula dreno está retirando carboidratos aqui de dentro do floema. Então neste caso, retirando os carboidratos aqui de baixo, que eles vão migrando agora em direção à célula dreno. Neste caso, além disso, a água também vem junto. Então a pressão fica menor nessa parte de baixo aqui, que a água ela vem junto para a célula dreno. Mas além disso, nós temos o xilema do lado. Aqui está o xilema. Aqui nós vamos ter a nossa célula do floema com potencial hídrico de menos 0,4 MPa. Aqui no nosso xilema vai ter menos 0,6 MPa. A água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Então a água sai do floema em direção ao xilema, espontaneamente, sem nenhum gasto de energia. Então é mais uma saída de água que acontece no sistema. Então isso aí diminui ainda mais a pressão que está havendo aqui embaixo. Isso nós podemos observar aqui. Veja na parte de cima que o potencial de pressão é de 0,6 MPa na região da fonte. E o potencial de pressão no dreno é de 0,3 MPa. Eu tenho uma pressão maior aqui na fonte, eu tenho uma pressão menor aqui no dreno. Por isso que a coluna de água ela migra para baixo. Porque eu tenho uma menor pressão embaixo do que eu tenho uma pressão em cima. Se esse dreno tivesse localizado acima da célula-fonte, então o sentido seria ascendente. Neste caso, o sentido é descendente. E aqui no xilema, a água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Aqui embaixo, na região do xilema, meu potencial hídrico é de menos 0,6. Aqui em cima, o meu potencial hídrico é de menos 0,8. A água vai de onde para onde? Do maior para o menor, então a água sobe. Exatamente como a gente previa, seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. Então, recapitulando, aqui na fonte, eu tenho o carregamento do floema, que faz com que aumente a minha pressão. Aqui no dreno, eu tenho o descarregamento do floema, que faz com que diminua a minha pressão. E o fluxo de água, então, vai da fonte para o dreno. E nós vimos o fluxo que vai acontecer considerando o xilema. Até aqui, nós estamos exatamente seguindo o gradiente de potencial hídrico. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que o transporte no floema, ele quebra essa nossa lei. O que acontece no transporte do floema, no modelo proposto por Munthe, é que ele vai justamente no sentido contrário ao potencial hídrico. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Aqui nós temos a fonte. Aqui nós temos o dreno. A água vai de onde para onde mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Qual que é o potencial hídrico aqui na fonte? Menos 1,1 MPa. Qual que é o potencial hídrico aqui no dreno?
menos 0,4 megapascal. Para onde que a água vai mesmo? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Então, a água, ao invés de descer, a água deveria subir. Porque o potencial hídrico na fonte é menor do que o potencial hídrico no dreno. A água deveria subir. No entanto, a água não sobe. A água desce. Então, como que eu posso ir contrário ao processo de gradiente de potencial hídrico, que é um processo totalmente espontâneo? O processo é espontâneo quando eu estou indo a favor dele. No caso aqui do transporte do floema, eu estou indo contra o gradiente de potencial hídrico. Se eu estou indo contra, isso significa apenas uma coisa, que para eu ir contra o sistema espontâneo, eu tenho que consumir ATP. Então é um processo que demanda energia. E aí sim, tudo bem. E o gradiente que vai controlar vai ser o gradiente de pressão. E aqui está representando isso novamente. Aqui mostrando na fonte, em que eu tenho o carregamento do floema na fonte, e eu tenho o descarregamento do floema no meu dreno. E aqui vai ter o que nós chamamos de transporte a curtas distâncias, que é o transporte aqui no carregamento, e o transporte no descarregamento, são transporte a curtas distâncias. E nós temos transporte a longas distâncias, que é o transporte que vai acontecer considerando distâncias maiores. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula, e nos vemos então na nossa próxima videoaula. Até a próxima!